Bora, pessoal, vamos terminar aqui nossa genética, né? A gente já teve muitos vídeos de genética e eu vou estar finalizando com vocês aqui hoje a teoria. A gente pode ter um outro vídeo aí de exercício, né? A gente vai estar falando da herança sexual, continuando a falar de herança sexual. Então a gente falou, até na última aula, do cariótipo. Nós temos 44 cromossomos que definem as características gerais do corpo. Esses cromossomos são definidos de cromossomos autossômicos. Nós temos um par de cromossomos que definem as nossas características sexuais, são chamados de cromossomos sexuais. Então, o que acontece? No homem, nós temos dois cromossomos diferentes, o X e o Y. Tá? O cromossomo Y dá as características para desenvolvimento dos testículos, produção da testosterona, né? E já o cromossomo X, ele é o cromossomo. O cromossomo X ele dá outros tipos de características, né? Até características no corpo mesmo, como por exemplo o daltonismo está relacionado a ele, a gente vai ver mais para frente. Nas mulheres, elas têm dois cromossomos X, sendo que um deles não se expressa, é chamado de corpúsculo de Barr, né? Ou cromatina sexual. O que vai acontecer? Em cada célula diferente da mulher, um cromossomo X que vai ficar inativo. Então, em uma célula vai ficar um, na outra célula vai ficar o outro, e assim sucessivamente. Beleza? Na sorte ao acaso. Isso a gente já viu na última aula. Hoje a gente vai ver mais a prática mesmo da herança sexual. Vamos começar pela herança ligada ao cromossomo Y, que a gente chama de genes holandricos, com H. Tá? É a mesma coisa. É muito fácil essa determinação. Por quê? Porque apenas o homem tem um cromossomo Y, o homem é XY, a mulher é XX. Então a mulher não tem o cromossomo Y, tá? E o que acontece? Ó? Aqui eu coloquei um heredograma relacionado a uma anomalia, né? Uma característica do cromossomo Y. Um dos exemplos é pelos na orelha, né? Aqueles pelos que em exagero na orelha, não é porque é poucos pelos não, aquele exagero, muitos pelos na orelha, é uma característica do cromossomo Y. Então, imagina aqui uma situação que eu tenho um casal, o cromossomo Y vai afetar então apenas o sexo masculino e todos os descendentes do sexo masculino vão apresentar, tá? Todos os descendentes, não são todos do sexo masculino, todos os descendentes dessa pessoa que tem vão apresentar. Então, olha o que vai acontecer. Ó. Aqui eu tenho uma mulher que não tem a característica, até porque ela tem, tem dois cromossomos X, ela não tem o Y, e o homem que tem o cromossomo Y com a característica. Repara que todos os filhos homens desse rapaz vão ter a característica. E daí, sucessivamente, todos os filhos homens desse rapaz vão ter a característica. Então, dali por diante, vai ser passado para todos os filhos homens, todos os descendentes homens da família. Beleza? Como está representado aqui no segundo ponto. Todos do sexo masculino, descendentes do primeiro lá que tem a característica, vão apresentar. Beleza? Então, se teu avô tem exagero de pelos na orelha, né? Você vai... Tem o DNA para ter também. Tranquilo? Só para te deixar à vontade. Agora, quando a característica está relacionada ao cromossomo X, como o cromossomo X ele pode estar em pares, né? A gente diz que essa característica ela pode ser também dominante ou recessiva. Então, vou dar um exemplo. Hemofilia, que eu representei aí, né? Um problema no sangue, um problema grave no sangue, genético, devido a uma mutação. E ela é recessiva. Ou seja, na mulher, vamos começar pelo sexo feminino, se a mulher for XHzão, ou seja, tiver dois genes dominantes, ela não tem a característica, tá? Se ela tiver XHzão, ela não tem a característica, mas a gente diz que ela é portadora do gene. Ela tem o gene, mas o gene não se expressa, tá bom? Agora, se ela for XHzinho, ela tem a característica, ela tem o gene e o gene se expressa, beleza? No homem, é um pouco mais fácil de aparecer. Por quê? Porque o homem não tem o X. Então, se ele for XHzão Y, ele é normal. Mas se ele não vai ter a questão da hemofilia. Mas se ele for XHzinho Y, ele vai ter hemofilia, né? Então, no homem aparece com mais frequência do que aparece na mulher. A mesma coisa é o daltonismo. O daltonismo também é recessivo. Então, se o homem for XDzão Y, não é daltônico. Aquela questão de ter dificuldade de diferenciar cores, né? O daltonismo. Se ele for XDzinho Y,
ele é daltônico. Aí já deu problema. Nas mulheres, não. Para ela ser daltônica só desse jeito aqui. XDzinho, XDzinho. Beleza? Vamos tentar dar uma ideia de como ficaria essa questão. Mais uma vez eu tentando escrever por aqui. Sabe que vocês vão rir no vídeo. Eu já estou esperando, né? Opa, apontador laser não, caneta. Mas vamos lá. Um casal não daltônico teve um filho daltônico. Então vou tentar dar uma desenhada aqui, ó. Um casal, sexo masculino, sexo feminino, não daltônico, tiveram um filho daltônico. Tiveram um filho daltônico, sexo masculino daltônico, né? Filho. E aí, eles descobriram uma nova gravidez. E querem saber qual é a possibilidade de nascer uma criança, não me interessa o sexo, se é sexo masculino ou feminino, por isso estou representando um triângulo, daltônica, né? Então tem um casal não daltônico com um filho do sexo masculino daltônico. É um exemplo que eu criei para poder fazer com vocês, tá bom? Nesse caso aqui tem que deixar bem claro que é o filho do sexo masculino, tá? Frisando para vocês. Para a questão poder fazer sentido. Então ele vai lá e fala assim, esse cara aqui, ele é não daltônico. Se ele é não daltônico, ele é XDzão Y. Para ele ser não daltônico. Essa mulher aqui, ela vai ter que ser XDzão. Opa. O outro eu ainda não sei, mas eu posso avaliar. Esse garoto aqui, eu tenho certeza que ele é XDzinho Y. Isso eu tenho certeza, né? E aí, pensa comigo. Se esse garoto é XDzinho Y e é filho desse casal aqui, esse rapaz doou o Y. A mãe doou o quê? O XDzinho. Então a mãe ela tem que ser XDzão, XDzinho. Agora é só fazer a proporção e a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente vinha fazendo até agora. XDzão y. Toda hora eu aperto o botão direito, XDzão y. E do outro lado, X, por que sumiu? XDzão XDzinho. E aqui Y, né? Beleza. Aí eu vou fazer a proporção. Esse com esse. Opa, vai ser XX. Então vai nascer uma menina. E ela vai ter XDzão. 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 Beleza? Esse com esse. Agora, esse daqui com o de trás. Opa, ainda será uma menina. Ainda vai nascer uma menina, se for assim, né? E ela vai ser XDzão. XDzinho. Vai ser uma menina não daltônica ainda, mas ela vai ser portadora. Tá bom? Mas ela não vai ser daltônica. Agora eu vou fazer com Y. Esse com esse. Opa, a gente sempre bota o X na frente, por padrão. Então vai ficar XDzão Y. E por último, esse com esse. XDzinho Y. Beleza? Repara que esse aqui vai ser daltônico? Não. Esse vai ser daltônico? Não. Esse vai ser daltônico? Não. Esse aqui é portador do gene, mas não é daltônico, porque o Dzão não, que manda geral e ele não vai deixar o Dzinho funcionar, já que daltonismo é recessivo, como eu tinha falado para vocês. Tá bom? E aqui, ó, esse aqui é daltônico? É. Repara que eu só tenho uma chance em 4 de ser daltônico. E detalhe, de nascer uma criança daltônica. Detalhe, se a questão ainda coloca assim,
Ah, nasceu um menino. Qual é a chance desse menino ser daltônico? Opa, se já nasceu um menino, você já sabe que esses duas chances aqui não pode ser. Beleza? Porque esses dois aqui são meninas. Para ser menino, só esses dois. Então vai ter uma chance em duas. Ou ele bota assim: qual é a probabilidade de nascer uma menina daltônica? Poxa, menina, esses dois aqui não podem ser, porque esses dois aqui nasceriam meninos. Só poderia ser esses dois. Daltônica? Nenhuma. Então esse casal aqui nunca teria uma filha daltônica, tá? Só tem chance de se ter uma menina daltônica, uma filha daltônica, se o pai for daltônico, tá? Aí se o pai for daltônico, aí tem chance de nascer menina daltônica, porque a mãe pode ser heterozigota, ou quem sabe um pai daltônico com uma mãe daltônica, aí já sabe que os filhos todos vão nascer daltônicos, beleza? Mas se a mãe não tiver e o pai tiver, tem chance da menina nascer daltônica. Tranquilo? Beleza? Agora a mesma coisa, pensa comigo, se a mãe fosse daltônica e ela fosse XDzinho, XDzinho, e o pai não fosse daltônico, as meninas todas da família também não iam ter. Porque o pai ia doar o XDzão para a menina. Ah, por que ele não poderia doar o Y? Porque senão ia nascer menino, né? Ele ia doar o XDzão. Se ele doou o XDzão, não vai ser daltônico. Então, para ter uma filha daltônica, só se o pai for daltônico. Beleza? Filha do sexo feminino. Cuidado para você não confundir com herança influenciada pelo sexo. Por quê? Porque na herança ali que a gente estava falando de herança ligada ao cromossomo X, ligada ao cromossomo Y. Aqui nós estamos falando de herança autossômica, mas que é influenciada pelo sexo. Então está nos genes autossômicos, mas ela é influenciada pelo sexo. A questão mais comum, mais usada é essa daí da UERJ, que é uma questão até bem bonita. Né? Ele bota na espécie humana a calvície, ou seja, ficar careca, igual o tio Vinho aqui, né, que está ficando careca. Uma herança influenciada pelo sexo determinada por um alelo dominante cesão nos homens, mas recessivo cesinho nas mulheres. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que se o cara for homem, for do sexo masculino, né? Vou colocar aqui. Homem. Ele tem uma característica seguinte, ó. Se ele for cesão, ele vai ser calvo. Calvo. Se ele for cesão, cezinho, ele vai ser calvo. Calvo. Agora, se ele for Czinho, repara que eu tô botando pequenininho, não calvo, vai ter cabelo. Beleza? Só representando um nãozinho. Agora, se for mulher, olha como é que a mulher se deu bem nesse caso, gente. Vantagem. Ah, Vinícius, não existe mulher careca. Claro que existe. Mas a chance é menor de ter mulher calva, né, do que homem calvo. Por quê? Por causa da genética. Olha que maneiro. Se a mulher for cesão, não tem. Porque é recessivo nas mulheres. Se ela for cesão, cezinho, também não é calva. Ela só vai ser calva se ela for cezinho, tá? E aí ela vai ser calva. E aí ele falou o seguinte: considere um casal, ambos heterozigotos para a calvície, que tenha um filho e uma filha, tá? Com base nos genótipos do casal, qual a probabilidade de seus dois filhos sejam calvos? Então tem um casal heterozigoto, ou seja, um homem calvo, heterozigoto, com uma mulher não calva, heterozigoto, né? Cesão, cezinho. Vamos fazer a proporção. Esse com esse. Cesão, esse com esse. Cesão, cezinho.
esse com esse, Czão, Czinho. E por último, esse com esse, Czinho, Czinho. Agora ele está perguntando, agora ele teve dois filhos, um menino e uma menina. Vamos começar pelo menino, tá? Sexo masculino, menino. Menino. Pensa comigo. Esse, se ele do sexo masculino, Czão, ele vai ser calvo? Vai. Czão, Czinho vai ser calvo? Vai. Czão, Czinho vai ser calvo? Vai. Então eu tenho 3 chances em 4 possibilidades de nascer um menino calvo. Agora, se for menina, sexo feminino, ó, vai ser calva? Não, porque ela é recessivo nas meninas. Vai ser calva? Não. Vai ser calva? Não. Vai ser calva? Vai. Né? Então, uma chance em 4. Como ele quer saber qual é a probabilidade dos dois, tem que ser o menino e a menina. Toda vez que a gente fala e na matemática, a gente multiplica as probabilidades. Aí tem gente que chega até aqui, chega no final e faz besteira. Porque a gente tem que multiplicar em cima, né? Vai ficar 3. Pô, tá fazendo tudo bonitinho, só esse 3 aqui agora que tá. Dividido por 4 vezes 4, a gente que vai lá e 8. Não, né, gente? 4 vezes 4, 16. Então a probabilidade de ter os dois filhos calvos, 3 em 16. Gabarito, letra A. Beleza? Então não confunde uma doença influenciada pelo sexo com uma doença ligada pelo cromossomo X. Tá bom? Herança sexual é coisa diferente. Tá bom? Uma é autossômica, a outra é sexual. Galera, por último, gene mitocondrial. O que a galera descobriu? O pessoal descobriu que a mitocôndria ela tem um DNA próprio. Ela tem um DNA dela, que fica guardadinho, né? Dentro da mitocôndria. Ela tem um DNAzinho dela, que fica guardadinho lá no interior dela. É até a teoria da endossimbiose, que a mitocôndria é uma bactéria de vida livre, a célula eucarionte absorveu ela, para que a célula fornece alimento e gás oxigênio para a mitocôndria fornece ATP e rola essa troca entre os dois, né? Uma endossimbiose. O cloroplasto também tem um DNA próprio, mas a gente não tem cloroplasto nas nossas células, só as células vegetais, né? Vamos apresentar o cloroplasto. E aí, ela pegou e falou assim, a questão é, o DNA da mitocôndria, a mitocôndria ela tem um DNAzinho próprio para ela, diferente do DNA do núcleo. E o que é interessante, na hora da fecundação, na hora que vai juntar o gameta masculino com o gameta feminino, apenas a parte do núcleo da cabeça do espermatozoide é utilizada. A peça intermediária, que é onde ficam as mitocôndrias, não entram no óvulo, né? Não fusionam com o óvulo. Então todas as mitocôndrias masculinas são descartadas no momento da fecundação no espermatozoide. Então o único que contribui com a mitocôndria, a única que contribui com a mitocôndria para o filho é a mulher, é a mãe. Né? Então o nosso DNA mitocondrial é idêntico ao DNA mitocondrial da nossa mãe, que é idêntico ao DNA mitocondrial da nossa vó, que é idêntico ao DNA mitocondrial da nossa bisavó. E assim, se a gente ficar voltando, da primeira mulher, que os cientistas chamam de Eva mitocondrial. Ah, Vinícius, tem relação com Adão e Eva? Não, não é nada a ver isso. Não quer dizer que está falando de Adão e Eva nesse caso, não. É só uma referência à primeira mulher, né? Aí fizeram uma referência bíblica, mas não é comprovando nada, não. Nem estou dizendo que existe, nem que não existe. A briga não é essa. A discussão não é essa. Tá bom? Então, é claro que não é idêntico o DNA mitocondrial, né? De todos, porque tem mutações ao longo desses anos. Né? E a mutação vai alterando o DNA mitocondrial. Então, vai ter diferenças aí. Mas aí é muito fácil. Por quê? Porque apenas o DNA mitocondrial da mãe é que é passado adiante. Então essa mulher aqui, o DNA mitocondrial dela foi passado para esse filho, para essa filha e para essa filha.
Só que esse filho aqui, ó, quando ele se casou e teve filhos, o DNA mitocondrial não foi mais o dele que foi passado adiante, foi o da esposa dele. Então, para continuar a linhagem mitocondrial da mãe, só tendo meninas, senão não vai continuar, tá bom? Mesma coisa aqui, esse rapaz veio de fora da família. Ele trouxe o DNA mitocondrial dele, mas é dessa menina aqui que vai seguir adiante. Somente as mulheres que passam o DNA mitocondrial adiante. Tranquilo? Essa aí já foi questão do Enem mais de uma vez, esse gene mitocondrial, tá? Que eles pegam lá o gene mitocondrial para comparar, para saber, teve um incêndio, aí uma pessoa morreu carbonizada. Como é que a gente só tem o DNA, só conseguiu o DNA mitocondrial? Vai comparar com o DNA mitocondrial de quem? Aí o pessoal bota o do pai, do tio, do irmão, né? Do pai, do tio, enfim, aí tem que ser da mãe ou da avó materna, beleza? Porque o pai não fornece o DNA mitocondrial. Beleza, galera? Espero que tenham curtido. Valeu, até a próxima.